Olá, pessoal. Mais uma aula teórica iniciando. Então, tenham um caderno, tenham caneta em mãos e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre composição de footwork, especificamente sobre turns, viradas, ou seja, formas de mudar a nossa direção de frente para de costas ou vice-versa. Vamos começar vendo os tipos de turns, viradas. A gente tem dois grupos, o grupo das viradas de um pé e o grupo das viradas de dois pés. One foot turns, viradas de um pé, two foot turns, viradas de dois pés. Então vamos começar vendo as viradas de dois pés, as two foot turns. A gente tem dois tipos, o Mohawk e o Shocktoe. E esses dois tipos podem ser aberto ou fechado. Ok? Então posso ter um Mohawk aberto, um Mohawk fechado, um Shocktoe aberto ou um Shocktoe fechado. A gente vai ver, vamos ver, que compõe uma virada de dois pés. A gente tem uma curva de entrada, interno de frente, externo de costas, interno de costas, enfim. A gente tem uma troca de pé e a gente tem uma curva de saída, tá certo? Então esses são os três elementos que compõem uma virada de dois pés. Curva de entrada, troca de pé, curva de saída. Agora uma definição geral sobre o que é um Mohawk aberto, o que é um Shocktoe aberto, o que é um Mohawk fechado, o que é um, perdão. Agora uma definição geral para o que é um Mohawk aberto, o que é um Mohawk fechado, o que é um Shocktoe aberto, o que é um Shocktoe fechado. Em geral, aberto, quando minha perna livre terminar atrás, sem cruzar minha perna de apoio. Fechado, minha perna livre vai terminar na frente e dessa forma cruzando minha perna de apoio. Então, perna livre terminou atrás, aberto. Perna livre terminou na frente, fechado. Certo? Essa é uma definição geral para a gente identificar basicamente se um Mohawk ou um Shocktoe são abertos ou são fechados. Vamos ver agora as características de um Mohawk. Como a gente já falou, ele é uma virada de dois pés, onde o patinador muda de direção, de frente para de costas, ou vice-versa, de costas para de frente, trocando a perna de apoio, mas não o eixo patinado. No Mohawk eu vou continuar patinando no mesmo círculo. Então o desenho de um Mohawk vai ser um desenho circular. E aqui a gente tem os 8 possíveis eixos para execução de um Mohawk, ok? Então vamos ver agora alguns exemplos. Então vamos primeiro observar só o eixo de entrada e o eixo de saída. Direita interno de frente, esquerda interno de costas. Ok? Mais uma vez. Mantive o eixo e troquei a perna, tá certo? Então já sei que é um Mohawk. Perfeito? Agora vamos ver onde está a perna livre. Se a perna livre está atrás, se a perna livre está na frente. Ao final da virada, certo? Troquei de perna, minha perna livre está atrás e não cruzou minha perna de apoio. Então é um Open Mohawk, um Mohawk aberto. Ok? Mais uma vez. Open Mohawk. Agora a gente vai ver um exemplo de um Closed Mohawk, de um Mohawk fechado. Então, a mesma coisa, este de entrada, este de saída. Mas agora percebam que a minha perna livre termina na frente e dessa forma cruzando o meu pé de apoio. Ok? Então, tenho um Mohawk fechado. Certo? Aí a gente teve dois exemplos, os dois exemplos foram de interno, direita interno de frente, mas eu poderia ter esquerda interno de frente, esquerda externo de costas, enfim, poderia ter diversas outras formas de executar esses Mohawks. Agora vamos ver as características de um Shocktoe. Também é uma virada de dois pés, que vai servir para eu mudar minha direção de frente para de costas ou vice-versa. Nessa virada eu vou trocar minha perna de apoio e também vou trocar o eixo no qual estou patinando. Então, se eu entrar de externo de frente, eu vou sair de interno de costas. Se eu entrar de interno de frente, eu vou sair de externo de costas. Ok? Então, meu eixo de saída vai ser sempre diferente do meu eixo de entrada. É isso basicamente que vai diferenciar um Shocktoe de um Mohawk.
O desenho que o Shocktol vai fazer vai ser um desenho de S, de serpente, ok? Então, no Shocktol eu vou trocar, eu vou alterar o círculo que eu estou patinando. E aqui a gente tem os 8 possíveis eixos no qual a gente pode executar um Shocktol. Vamos ver ele na prática agora. Vamos primeiro observar só os eixos, ok? Direita, interno de frente. Esquerda, externo de costas. Ok? Então, mudei de pé e mudei o meu eixo de saída. Meu eixo é diferente, o eixo de saída é diferente do eixo de entrada. Então, eu tenho um choque, ok? Agora, minha perna livre termina atrás. Perna livre terminando atrás, aberto, ok? Então, eu tenho um open shocktol, um shocktol aberto, ok? Vamos ver o exemplo agora de um shocktol fechado. Minha perna livre termina na frente, então eu tenho um shocktol fechado. Perna livre terminando na frente, cruzando o pé de apoio, shocktol fechado. Ok? Lembrando que o que define, o que diferencia um Mohawk de um shocktol são os eixos de entrada, os eixos de entrada e de saída. Ok? Se o meu eixo de saída for diferente do meu eixo de entrada, shocktol. Se o meu eixo de entrada for igual ao meu eixo de saída, Mohawk. Ok? Vamos ver agora então as nossas viradas de um pé, as one foot turns. Então, o que compõe uma virada de um pé? São 3 elementos, assim como as viradas de 2 pés: curva de entrada, cusp, curva de saída. Ok? Então, o primeiro e o terceiro elemento são iguais. O segundo elemento vai ser um pouco diferente. A cusp, ela é a entrada ou a saída que o meu pé faz para executar a rotação da virada. Tá certo? Então, a cusp vai ser basicamente o sentido da rotação da virada. Tá certo? Então, as viradas de um pé. A gente tem 6 tipos de viradas. Então, a gente tem mais viradas agora nas viradas de um pé. Esses 6 tipos são o three turn, a virada de 3, o bracket, o loop, o traveling, o rocker e o counter. Ok? Agora mais para frente a gente vai ver em detalhes cada uma delas. O three turn, a virada de 3, é uma virada com apoio em um pé, parte de um eixo de frente para outro eixo de costas, ou vice-versa. A rotação acontece no mesmo sentido do eixo inicial, ou seja, quando eu for rodar, fazer a rotação da virada, essa rotação vai acontecer no mesmo sentido da curva que eu comecei a virada, ok? Da curva que eu inicio a virada. E a cusp, da mesma forma, também vai acontecer na mesma direção da curva inicial. O desenho que uma virada de 3 vai gerar vai ser um desenho de semicírculo, como a gente tem na imagem. Ok? Então, vamos identificar aí os 3 elementos que a gente colocou que são os elementos para uma virada de um pé só. Curva de entrada, ok? Cusp, curva de saída. Ok? Percebam que a cusp acontece na mesma direção da curva de entrada. Tá certo? É isso que faz com que uma virada seja caracterizada como uma virada de 3. Eixos de entrada e de saída diferentes, começo de interno de frente, termino de externo de costas, ok? E o sentido da cusp ser no mesmo sentido da curva de entrada. Vamos ver alguns exemplos agora. Primeiro, observar só o eixo, como a gente fez nos Mohawks e nos Shocktals também. Então, venho de esquerda, externo de frente, executo a rotação, esquerda, interno de costas. Ok? Mais uma vez, esquerda, externo de frente, esquerda, interno de costas. Troquei o eixo, não troquei não troquei a perna, tenho uma virada de 3. Dou mais um exemplo. Direita, interno de frente, direita, interno de costas.
ok? Troquei o eixo, não troquei minha perna, tem uma virada de 3. Vamos observar agora também o sentido da rotação, o sentido da cuspe, para onde fica a entrada dessa virada. A gente vai observar que ela fica para o mesmo lado, para o mesmo sentido do eixo inicial. Meu pé vai girar para o mesmo lado, para o mesmo sentido dessa curva inicial que eu estava fazendo, ok? Então, começo fazendo uma curva no sentido anti-horário e a entrada da virada também vai ser no sentido anti-horário. Meu corpo continua a rodar no mesmo sentido para executar a rotação da virada. Vamos ver um exemplo de costas agora. Direita externo de costas. Meu pé vai entrar no mesmo sentido que eu vinha patinando. Direita e interno de frente. Ok? Tentem visualizar aquele desenho que a gente definiu ali da virada de 3, agora em movimento. Nosso último exemplo. Então vamos lá. Esquerda, interno de costas, ok? Meu corpo continua a girar, a direcionar para esse mesmo sentido inicial e o meu pé roda nesse mesmo sentido também. Ok? Temos uma virada de 3. Certo? Então, 4 exemplos de viradas de 3. Desenhando uma virada de 3. Como que a gente vai representar uma virada de 3? Eu vou ter uma curva de entrada, certo? Eu vou ter a minha cuspe e eu vou ter uma curva de saída. Perfeito? Então, curva de entrada, cuspe, saída. Curva de entrada, cuspe para o mesmo lado, curva de saída. Ok? Tenho aí a representação de uma virada de 3. Certo? Vamos ver agora o bracket. O bracket tem características parecidas com o 3, ok? Vocês vão ver que o começo aí é parecido. Ó. A gente parte de um eixo também para outro eixo, é uma virada executada em um pé, ok? Tudo igual ao 3. Agora o que vai diferenciar é que a direção, que a rotação da virada acontece na direção contrária do sentido do eixo inicial. A cuspe da virada acontece na direção contrária da direção da curva patinada. Ok? Então agora a gente vai ver que a cuspe do bracket, ela está virada para o sentido contrário. Percebem que essa pontinha está virada para o sentido contrário do sentido da curva inicial. Ok? Eu estou fazendo uma curva para o sentido horário e essa cuspe vai lá para o sentido anti-horário. Ela vai para o outro lado e depois eu tenho uma curva de saída. Ok? Então, essa é a diferença básica entre o bracket e o 3. O 3, a cuspe acontece no mesmo sentido da curva inicial. O bracket, a cuspe acontece no sentido contrário, a rotação acontece no sentido contrário do eixo inicial. Vamos ver esses exemplos agora na prática, ok? Então vamos lá, as primeiras características que são as mesmas do 3. Eu tenho um eixo inicial, que aqui é direito interno de frente, e eu tenho um eixo final, que aqui é direito externo de costas. Ok? Mais uma vez. Direito interno de frente, direito externo de costas. Ok? Agora vamos observar o sentido da rotação, o sentido da cuspe. Percebam que o meu pé vai rodar agora para o sentido contrário, para fora dessa curva que eu vinha patinando. Ok? Tentem visualizar aquele desenho que a gente viu agora há pouco. Percebam que o meu corpo também muda a direção. Quando eu vou girar, o meu corpo vai rodar para o sentido contrário. Olha como ele vai para o outro lado dessa curva que eu vinha patinando. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Aqui a gente tem esquerda interno de costas, esquerda externo de frente. Troquei o meu eixo, mantive a mesma perna, então tenho on 3, on bracket, tá certo? Então agora vamos observar o sentido da rotação do pé. Percebam que o meu pé vai girar para fora, para o sentido contrário da curva que eu vinha patinando. Tá certo? Isso é o que vai caracterizar o bracket. Mais um exemplo agora.
direita, externo de costas, direita, interno de frente. Troquei meu eixo. É um 3 ou é um bracket? Agora vamos ver o sentido da rotação. Meu pé vai virar para o lado de fora desse círculo. Então eu tenho um bracket. Mais um exemplo. Direita, externo de frente. Esquerda, externo de frente. Esquerda, interno de costas. Mais uma vez esse exemplo. Esquerda, externo de frente. Agora percebam para onde vai o meu pé. Vai lá para fora, para o sentido contrário da curva que eu vinha patinando no início. Ok? Então a gente definiu o bracket. Como a gente vai desenhar uma virada de bracket? Vai ser parecido com uma virada de 3, mas a cusp vai ser para o sentido contrário da curva inicial. Então eu tenho uma curva inicial, eu tenho a cusp para o sentido contrário e eu tenho uma curva de saída. Ok? Curva de entrada, cusp para o sentido contrário, curva de saída. Aqui eu tenho uma representação de bracket. Ok? Vamos ver o rocker agora. O rocker, agora o que o rocker vai ter de diferente do 3 do bracket? A gente vai perceber que o rocker ele vai acontecer com o mesmo eixo de entrada e o mesmo eixo de saída, tá certo? Então, se eu começar de externo de frente, eu vou terminar externo de costas, interno de frente e interno de costas. O meu eixo vai ser sempre o mesmo na entrada e na saída. Assim como na virada de 3, a rotação vai acontecer na mesma direção da curva de entrada, do sentido do eixo inicial. A cusp também vai acontecer na mesma direção da curva inicial, da curva patinada. E diferente do 3 do bracket, no rocker eu não vou ter um desenho circular, eu vou ter um desenho em S, ok? Então vamos lá, vamos identificar as partes da virada aqui. A gente tem a curva de entrada, ok? A gente tem a cusp que está para o mesmo sentido dessa curva de entrada e a gente tem a curva de saída, ok? Já observem que o rocker então tem esse desenho diferente de S, ok? Vamos ver agora na prática. Então a gente tem um eixo de entrada, que é direita, externo de costas, ok? E um eixo de saída agora, direita, externo de frente, ok? Então tem o mesmo eixo de entrada, o mesmo eixo de saída, já sei que pode ser um rocker, ok? Agora vamos observar a direção da curva de entrada. Percebam para onde vai a cusp, para onde vai o meu pé, para onde vai o sentido da minha rotação. É o mesmo sentido da curva inicial. Então, é um rocker. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Agora, esquerda, externo de frente. Iniciei esquerda, externo de frente. Terminei esquerda, externo de costas. Eixo de entrada, eixo de saída igual. Já sei que pode ser um rocker. Agora vamos ver, o meu corpo está criando uma direção para o lado esquerdo, para o sentido anti-horário, e ele continua girando no sentido anti-horário. Então tem um rocker. Vamos ver o último exemplo. Vamos ver mais rápido já. Direita interno de frente, direita interno de costas. Ok? Mais uma vez. Olhem para o pé para ver se vocês conseguem identificar a cusp, o sentido da rotação. Percebam que ele é o mesmo do sentido da curva de entrada. Ok? Como a gente vai representar uma virada de rocker? A gente vai ter uma curva de entrada, certo? A gente vai ter uma cusp, que é no mesmo sentido da curva de entrada, até igual a um 3. E agora a gente vai ter uma curva de saída que vai continuar no mesmo eixo, e por isso vai gerar um desenho de S. Ok? Então, curva de entrada, cusp para o mesmo lado da curva de entrada, curva de saída. Ok? Aí a gente tem uma representação de um rocker. Agora vamos ver as características de um counter. Assim como no bracket no 3, as primeiras características do counter são iguais às do rocker. O meu eixo de entrada vai ser o meu mesmo eixo de saída, ou seja, eu vou permanecer no mesmo eixo, só vou mudar a minha direção, ok? Mas o que vai mudar
é que agora eu vou virar na direção contrária do sentido do eixo inicial. Então, a minha cusp vai acontecer para o sentido contrário da minha curva inicial, da minha curva de entrada, ok? O desenho do counter também vai ser um desenho de S, assim como o desenho do rocker, ok? Então, a gente tem aqui a curva de entrada, a gente tem a cusp, que acontece no sentido contrário agora da curva de entrada, e a gente tem a curva de saída, certo? Vamos ver agora na prática. Então vamos ver agora alguns exemplos práticos do counter. Vamos observar primeiro o eixo, então. Eixo de entrada, direita, interno de frente. Eixo de saída, direita, interno de costas. Ok? Mais uma vez. Direita, interno de frente. Direita, interno de costas. Tá certo? Então tem o mesmo eixo de entrada, mesmo eixo de saída. Logo, tem um rocker ou um counter. Então, o que a gente tem que observar para diferenciar eles é o sentido da rotação. Vamos observar isso nessa virada agora. Direita interno de costas. Percebam agora o meu corpo vai mudar totalmente a direção da rotação. Meu pé vai fazer a cusp lá para o sentido de fora. Observem um pouquinho o pé agora. E eu vou fazer uma rotação que é contrária ao meu eixo de entrada. Ok? Então, diferenciei do rocker aí. Mais um exemplo. Direita externo de frente, direita externo de costas. Direção contrária, então counter. Direita externo de costas, direita externo de frente. Direção contrária. Então é um counter. Vamos ver mais uma vez. Percebam como o corpo vai mudar agora. Ele está criando uma direção mais para a esquerda. Agora percebam como ele vai mudar essa direção totalmente para a direita para fazer a rotação. Ok? Isso é uma característica bem que nos ajuda bastante a definir a diferença do rocker e do counter. Ó. E muda para fazer a rotação. Ok? Então, como a gente vai representar, como a gente vai desenhar uma virada de counter? A gente vai ter a curva de entrada, ok? Agora a gente vai ter uma cusp que é na direção contrária dessa curva de entrada e a gente vai ter uma curva de saída, ok? Mais uma vez, curva de entrada, a gente tem uma cusp na direção contrária dessa curva de entrada e a gente tem uma curva de saída. Tá? Costumo falar bastante do nome para ajudar a diferenciar o rocker e o counter, a gente associar esse counter com o contrário. Tá? Esse counter representar a direção contrária da cusp. Certo? Então agora, para fechar, a gente vai ver os dois últimos tipos de viradas que são bastante diferentes dessas quatro que a gente viu até agora. Então a identificação delas é mais fácil. Tá? Então, o traveling, ele é uma rápida sequência de viradas consecutivas que gera uma rotação constante. Então, essa é a principal característica do traveling. Ele é uma virada de uma rotação constante, não pode ser uma rotação lenta. Essa rotação precisa ter no mínimo 2 voltas, mas algumas vezes ela também pode ter 2 voltas e meia, caso eu queira iniciar de frente, terminar de costa, ou iniciar de costa, terminar de frente. Tá? E a rotação, o sentido dessa rotação vai ser o mesmo sentido do eixo inicial. Então aqui a gente tem uma representação mais ou menos do que seria um traveling, ok? Então a gente tem lá a curva de entrada, a gente tem a rotação contínua e a gente tem a curva de saída, certo? Vamos ver um exemplo. Então, curva de entrada, rotação contínua, 1 volta, 2 voltas, curva de saída. Ok? Mais uma vez. Curva de entrada, 2 voltas, rotação contínua, curva de saída. Ok? Então a gente teve o exemplo de um traveling claramente bastante diferente das viradas das quatro que a gente viu até agora.
Não existe uma forma exata de representar um traveling, ok? Mas eu costumo representar ele dessa forma. A gente tem uma curva de entrada, a gente tem a rotação, a gente tem a curva de saída, ok? Então, curva de entrada, rotação, curva de saída. Perfeito? Se eu for representar um traveling, eu posso representar ele dessa forma. E por fim, nossa última virada, o loop, que também é uma virada bastante diferente, bastante fácil de identificar em relação às outras. Uma virada onde não há mudança de eixo ou direção, ou seja, eu vou ficar o tempo inteiro de frente e externo, ou o tempo inteiro de costas e interno, ok? Essa virada, esse percurso, o percurso dessa virada vai ser como se eu fosse desenhar a letra E em cursiva, ok? Então, essa é uma outra característica do loop, da bócula. E essa é uma virada que ela deve possuir um eixo constante, ou seja, se ela for externo de frente, ela precisa ficar externo de frente o tempo inteiro, e precisa ter uma velocidade linear, ou seja, meu patins vai estar em deslocamento o tempo inteiro, eu não posso em momento algum criar uma rotação, que é o principal erro da bócula. Então, na bócula também a gente tem a curva de entrada, certo? A gente tem o desenho da bócula em si, que é o desenho do E cursivo, que eu falei para vocês, ele está de cabeça para baixo aí, né? Mas identifiquem ele. E a gente tem a curva de saída, ok? Vamos ver um exemplo de uma bócula agora. Não é o exemplo perfeito de uma bócula, ok? Mas serve para que a gente tenha uma ideia e que a gente possa identificar esse elemento já. Então, ó, vamos ver. Perdão. A gente tem a curva de entrada, a gente tem o desenho do E cursivo e a gente tem a curva de saída, ok? Como a gente vai desenhar uma virada de loop? Eu acho que essa é mais fácil, né? A gente tem uma curva de entrada, a gente vai ter o desenho de E e a gente tem a curva de saída. Nossa, só porque eu falei que era mais fácil, fiz uma bócula feia aí, hein? Curva de entrada, o desenho do E, curva de saída. Tá certo? Então, com essa representação a gente já entende que é um loop, que é uma bócula. Então a gente viu 6 tipos de viradas de um pé, certo? Vamos pensar agora um pouquinho como é que a gente algumas dicas, algumas formas de identificar essas viradas. Então, primeiro, a necessidade de treino visual. É preciso que a gente treine, que a gente pratique essa visualização de viradas, essa identificação de viradas, para que a gente possa, de fato, identificar todas as viradas que um patinador faz durante uma coreografia, por exemplo, onde isso acontece de forma muito rápida e dinâmica, né? É importante que a gente conheça as características de cada virada, para que eu possa identificar. Claro que eu preciso conhecer quais são as características de cada uma delas. É importante eu observar as curvas de entrada e de saída, se é o mesmo eixo de entrada, o mesmo eixo de saída, se é eixo diferente de entrada e de saída, ok? Isso tudo vai me ajudar a identificar. E também observar a rotação da virada, se essa virada ela tem uma rotação que acontece no mesmo sentido da curva inicial ou não, ok? Isso vai me ajudar a identificar que tipo de virada foi executado. Uma outra forma de pensar. Então a gente vai ver uma virada. Primeiro a gente vai pensar se ela é de um pé ou de dois pés. Se ela for de um pé, a gente já sabe que a gente tem 6 possibilidades. Duas delas são muito fáceis de identificar, certo? Que é o traveling e a bócula, o loop. Esses são fáceis de identificar. Então sobram 4 viradas, que é o bracket, o trace, o rocker e o counter. Ok? Então a gente vai fazer mais uma pergunta. Essa virada ela aconteceu com o mesmo eixo de entrada e o mesmo eixo de saída? Então a gente já sabe que se sim, se acontecer no mesmo eixo, a gente já sabe que vai ser ou um rocker ou um counter, certo? Agora, essa virada que a gente está observando aconteceu em um eixo diferente. O eixo de entrada era externo de frente, o eixo de saída era interno de costas. Então a gente já sabe
que ou vai ser um bracket ou vai ser um 3. O que a gente vai ter que observar para diferenciar essas duas é a direção da rotação. Se for no mesmo sentido, eu tenho um rocker. Se for no sentido contrário do eixo inicial, eu tenho um counter. E a mesma coisa vale para a gente diferenciar essas duas. Se o sentido da minha rotação for o mesmo sentido da curva de entrada, eu tenho uma virada de 3. Se o sentido da rotação for diferente, eu tenho um bracket. Ok? Então, essa é uma forma de a gente assistir uma virada e tentar pensar ela para identificar se ela, qual é o tipo dessa virada, qual é a virada que foi executada. Ok? Então, vamos exercitar um pouco essa nossa aula de hoje. Para exercitar, vou querer que vocês desenhem as seguintes viradas. Então, A, a gente vai desenhar uma virada de 3, B, um bracket, C, um counter, C, um rocker, perdão, D, um counter, E, um traveling e F, um loop. Ok? Lembrando aqueles três elementos que precisam compor uma virada, que é a curva de entrada, a cusp e a curva de saída. Então, quando vocês forem desenhar, tomem bastante cuidado, prestem bastante atenção nesses três elementos e principalmente naquelas quatro viradas que a gente ajudou a diferenciar agora, criou algumas dicas aí para ajudar a diferenciar, prestar bastante atenção na direção da cusp, quando a cusp tem que ser no mesmo sentido da curva inicial, quando a cusp tem que ser no sentido diferente da curva inicial. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido acompanhar a aula de hoje aí também. Qualquer dúvida que tiverem, podem me procurar, que eu tô aqui para ajudar vocês a entender, a compreender esse assunto, que especialmente o de hoje foi um pouquinho mais complexo, né? É isso aí, gente. Até a próxima.